E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Diogo Ballisteri e no tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o efeito de vidro quebrado no Photoshop. Vamos lá? Primeira coisa, a gente vai abrir a nossa imagem, tô com a imagem da minha modelo aqui, eu vou aumentar um pouco a imagem da minha modelo para que ela fique maior no meu campo de visão, vai de acordo com a fotografia de vocês, tá? Não tem regra isso. Então, com Ctrl T, eu aumento aqui a minha imagem. Para mim, nessa proporção, tá legal. A nossa modelo tá com uma aparência um pouco mais triste aqui, mais chateada. É esse o efeito que eu quero por causa do vidro quebrado. E agora a gente vai arrastar o nosso vidro quebrado, tá? Já separei aqui uma imagem. E vou aumentar na proporção correta. A ideia é colocar os olhos dela, né, arrastar ela exatamente nessa proporção aqui. Então eu vou redimensionar aqui da forma com que fique certinho os olhos dela nessa posição. Vamos lá? Ctrl T novamente e vou arrastar aqui. Perfeito, pessoal. Está encaixado aqui na posição correta. Essa camada 0 eu vou deixar ela, escrever ela como primeira. Vou dar um Ctrl J e vou repetir o Ctrl J. Duas camadas, tá? Vou apagar a minha segunda camada, né, minha terceira camada, e eu vou trabalhar com esta camada aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é, com a ferramenta laço, nós vamos contornar aqui o fundo quebrado, onde está aparecendo os olhos dela. Tá? Nós vamos contornar com a ferramenta laço. Não precisa ser muito preciso, tá? Porque o vidro literalmente está quebrado. Mas se você quiser fazer uma seleção um pouco melhor, você pode até fazer. E aqui a gente vai criar uma máscara para que ele fique exatamente assim, tá? Essa máscara, essa segunda camada aqui, eu vou colocar, renomear ela para olhos e vou jogar ela para minha camada de cima. Essa segunda camada, que seria de baixo para cima, a segunda camada do meio, eu vou escrever desfoque. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desfocar todo o restante da imagem, como se o vidro, né, tivesse um pouco embaçado e a gente só conseguisse olhar pelo vão onde está realmente o furo. Então a gente vai lá em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E aqui você pode conferir o antes e o depois. Ó, antes e o depois, ele já dá uma nesse raio de 7,4. Eu acho que está ideal porque ele já dá um efeito de desfoque em todo o contorno da nossa imagem. Eu vou aceitar esse desfoque. Uma das coisas que a gente pode aplicar aqui também é um efeito de sombra nessa camada interna daqui, como se esse vão quebrado criasse uma sombra, imaginando que a nossa luz está vindo dessa posição para cá, né? Então vamos lá? Eu vou selecionar minha camada de olhos, eu vou criar uma nova camada e vou, com o Alt selecionado, na linha eu defino que eu quero que todos os efeitos que eu aplicar nessa camada seja aplicado na camada de olhos. Então eu seleciono ela para baixo e ela já aponta para que essa seleção seja feita somente nessa camada de baixo. Vou lá para meu pincel, escolho a cor preta, já está selecionado, o meu fluxo está em 14%, está um fluxo ideal, e agora eu vou dando leves cliques. Opa, antes disso, eu vou mudar o meu modo de mesclagem para luz indireta, e vou dar leves cliques aqui em torno dos olhos, na bochecha, para criar uma sombra exatamente nessa parte branca, tá? Perfeito. Tá bem legal assim, né? Você pode ainda incrementar um pouco mais esse vidro quebrado, quem sabe jogando talvez como se o vidro tivesse molhado. Então, eu também deixei selecionado aqui um overlay de gotas, tá? Para quem não sabe, overlays são essas figuras, tá, pessoal? Vou deixar aqui no link da descrição
um link onde você pode adquirir todos os overlays possíveis, tá? Desde gotas, overlay de desfoque, raio, luz, brilho, arco-íris, tudo. Então é um pacote legal que eu separei para vocês, se vocês quiserem adquirir. Vou aumentar as minhas gotas aqui na minha imagem, vou aceitar e vou mudar o meu módulo de mesclagem para subexposição linear, tá? Assim que eu fiz isso, vejam que a minha imagem das gotas está levemente com um fundo branco, né? Então ele borrou um pouco branco. Nós queremos deixar ele bem transparente, tá? Como é que a gente faz isso? 2 cliques na gota, ele vai abrir o estilo de camada e aqui em cima com o Alt selecionado, vocês podem clicar na setinha e diminuir, ó, a intensidade da luz branca. Eu vou deixar mais ou menos assim, que eu acho que está uma intensidade bacana, tá? Uma das coisas que a gente pode aplicar também, opa, o vídeo está quebrado, ele não tem gota aqui no meio, então a gente tem que mascarar esse canto aqui, né, esse furo. Como é que a gente faz isso? Vamos lá nos olhos, com o Ctrl selecionado, eu clico aqui na minha máscara. Vejam que assim que eu fiz isso, ele já selecionou a minha máscara e agora eu vou nas gotas e crio uma máscara. Porém, assim que eu criei a máscara, ele, na verdade, apagou todo o contorno e deixou só revelado o furo. Eu quero o oposto disso. Então, eu clico na minha máscara e dou Ctrl I. E eu defino que somente o furo vai ser desaparecido, né? E o contorno apareça as gotas. Uma das coisas que vocês podem trabalhar aqui também para ficar uma coisa um pouco mais real seria criar um pouco de movimento nas gotas. Como que a gente faz isso? Eu gosto de usar também o filtro desfoque radial, tá? Aqui no desfoque radial, vocês podem escolher, né? Quanto mais eu aumento a intensidade do desfoque aqui, ó, mais ele cria raios, tá? Dessa posição que está aqui é como se a gota tivesse sendo espirrada no vidro. Não é isso que a gente quer. A gente quer só um leve desfoque, né? Um leve movimento. Então eu vou deixar aqui na intensidade 5, tá? Eu vou deixar a opção de desfoque como zoom. E lembrando que a minha posição do zoom, eu vou tentar me posicionar mais ou menos na mesma posição onde estão os olhos, tá? Eu acho que meus olhos da modelo tá nessa posição aqui da imagem e eu vou aceitar aqui clicando em OK. Ele já vai aplicar o nosso desfoque radial, lembrando que é um desfoque, um leve desfoque de movimento. Vamos ver se ficou legal, senão a gente reverte essa opção. Talvez tenha ficado um pouco forte. Vamos inverter e refazer ele novamente. Eu vou deixar a intensidade 3 e vou refazer. Perfeito. Tá um leve desfoque. A gente pode melhorar ainda mais um pouco isso. Vejam que aqui no cantinho tem algumas gotas. Então eu quero apagar um pouco essas gotas, tá? Porque o meu vidro, quando ele quebrou, ele não vai ficar com as gotas aqui. Então eu vou lá, seleciono a minha máscara, vou lá no meu pincel, escolho a cor branca e vou, a cor preta e vou apagando levemente. Ó, meu fluxo está em 14. Se eu aumentar o fluxo para 100%, então assim que eu passo o pincel ele já apaga. Ctrl Z, não é isso que eu quero. Eu quero só levemente, então eu vou deixar ele aqui em 14 e vou dando cliques em volta do vidro aqui, onde eu acho que fique um pouco mais natural. Já está com um clima bem dramático ainda, né? Para finalizar a nossa edição, Ctrl Shift Alt E, eu vou aplicar aqui um filtro de Camera Raw. Vou aumentar um pouco mais a minha claridade e também o meu contraste. Aumentar um pouquinho só o meu realce. E aqui na camada de detalhes eu gosto também de aumentar a minha nitidez e um pouquinho da luminescência para ficar uma pele um pouco mais natural, tá? A gente pode ainda criar uma vinheta, né? A vinheta onde eu defino que somente o centro fique um pouco mais visível, então ele escurece um pouco o fundo, tá?
Aqui o ponto médio da vinheta é o contorno dela, ó, se ela é redonda ou não. E aqui o arredondamento, eu vou deixar ele um pouco 100% e vou deixar um pouco aqui no arredondamento. Vou trazer um pouco mais para cá. A difusão, ó, 100%, 0% e 100%. Vou aumentar mais ainda a minha vinheta e a difusão do raio. Eu acho que assim tá legal. Perfeito. Vamos ver o antes e depois? Vou selecionar todas as minhas camadas aqui que eu fiz a seleção. Ctrl G para agrupar. Então esse é o nosso depois. Vamos ver antes e depois. Antes e depois. É isso, pessoal. E essa dica vocês podem aplicar em todo tipo de imagem. Espero que vocês tenham gostado. Se assistiu o vídeo até aqui, aproveite e se inscreva no canal que tem vídeos toda semana. Curte, mandem perguntas. E se você tiver disposto a adquirir todos os pacotes de overlay, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui e até a próxima. Até mais, pessoal!